Fala galera, beleza? Canal Quero Matemática, professor Claudão. Vamos falar hoje do sistema métrico decimal. Cara, são três unidades, gente: de comprimento, de superfície e de volume, tá? Então, a unidade fundamental é o metro e os seus múltiplos e submúltiplos encontram-se aqui nesse quadro que eu vou colocar agora. Então, galera, o metro é essa unidade aqui fundamental que eu vou botar bem no meio aqui. Então nós vamos ter aqui o metro. Vou escrever aqui o metro. As nomenclaturas, né, vamos dizer aqui, após o metro, à direita do metro, nós vamos ter o decímetro, é só botar o metro logo após. O centímetro, e o milímetro. E à esquerda do metro, a gente vai ter o decâmetro, que eu vou chamar aqui de decâmetro, o hectômetro e o quilômetro. O mais conhecido desses aqui e mais usado é o quilômetro, né? E o restante também é usado, decímetro, centímetro, milímetro, também é utilizado em medidas. Então temos medidas de comprimento, de superfície e de volume. Vamos colocar cada um aqui. O decímetro, dm. O centímetro, cm. E o milímetro, mm. O decâmetro, DAM. O hectômetro, hm apenas. E o quilômetro, km. Galera, o que temos que saber aqui dessa primeira linha é o seguinte: que todos os símbolos são escritos com letras minúsculas e não se escrevem as abreviaturas no plural. Então não tem métodos, botar ms, é só m de métodos. E não se escreve ponto após as abreviaturas, né? Botou quilômetro, né? Não bota km ponto não. Tá legal, gente? E o detalhe aqui, qual a diferença então dessas unidades, comprimento, superfície e volume? O comprimento é o metro, porque só tem uma única dimensão, vamos botar assim, 1D, uma dimensão. Superfície vai ter duas dimensões, 2D, né? Que no caso aqui, vamos botar comprimento só como uma visualização, como se fosse uma medida assim, desse ponto a esse ponto só. Daqui até uma medida, né? A superfície seria, por exemplo, um retângulo aqui, ó, né? E o volume seria 3D. Vamos botar aqui, ó, um cubo. Um cubozinho, né? Seria 3D. Então aqui, ó, uma dimensão, duas dimensões, três dimensões. Então o que muda aqui é que o metro aqui já vai ser metro ao quadrado. Todos os outros serão ao quadrado também. Então decímetro ao quadrado, centímetro ao quadrado e milímetros ao quadrado. A mesma coisa aqui, ó. Decâmetro ao quadrado, hectômetro ao quadrado e quilômetro ao quadrado. Então aqui nós já vimos C de comprimento, S de superfície e V de volume. O volume, ao invés de ser ao quadrado, vai ser ao cubo, né? Já fica bem intuitivo, né? Então temos aqui decímetro ao cubo, centímetro ao cubo, milímetro ao cubo, temos decâmetro ao cubo, temos hectômetro ao cubo e temos quilômetro ao cubo. Galera, isso é o básico. Cada unidade de comprimento, gente, é 10 vezes maior que a unidade imediatamente inferior. Então vou botar aqui, ó. Vamos pegar aqui 1 quilômetro. Estou falando aqui de comprimento. Então 1 quilômetro, 10 vezes. Vai ser 10 hectômetros, vai equivaler a 10 hectômetros, vai equivaler a 100 decâmetros, vai equivaler a 1000 metros. E assim vai, galera. Sempre o quê? Multiplicando por 10. Daí, a gente fica sabendo, né, que existe uma informaçãozinha. Quando você se desloca da esquerda para a direita, você sempre irá multiplicar por 10. E quando você se desloca
da esquerda, ou melhor, da direita para a esquerda, você vai dividir por 10. No caso de conversões, a gente vai trabalhar dessa forma. Ao que vier daqui, tiver, por exemplo, 1 milímetro, já vou dividir por 10 aqui, vai ser 0,1 centímetro. A gente vai falar mais isso em conversão. Então aqui, no caso de comprimento, a gente vai ou multiplicar ou dividir por 10. Galera, na superfície, como é ao quadrado, a gente vai fazer a mesma coisa, vai multiplicar ou dividir por 10 ao quadrado, que é igual a 100. E no volume, a gente vai multiplicar ou dividir por 10 ao cubo, que é 1000. Tá certo? Na conversão das unidades, a gente vai trabalhar isso aí, tá? Então, a princípio, eu quero que você entenda isso, que nós vamos ter unidades, 3 tipos de unidades: comprimento, superfície e volume, né? O metro é a unidade fundamental, temos seus submúltiplos, que é escrito dessa forma aqui, sempre com letra minúscula, né? Nunca com ponto, não tem plural. E é só isso, é a primeira ideia aí de sistema métrico decimal. Falando um pouco aqui de conversões das unidades de comprimento, vamos pegar um exemplo assim que eu quero passar 5,87 quilômetros e eu quero passar para centímetros. Eu quero saber quantos centímetros equivale 5,87 quilômetros. Galera, é o seguinte, você vai colocar aqui 5,87 lá no quilômetro. Então o quilômetro aqui, ó, 5,87. E ele vai andar quantas casas até chegar ao centímetro? Ele vai andar vamos contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 casas. Então ele vai multiplicar por 10 quantas vezes? 5 vezes, ou seja, 10 elevado à quinta potência. Então aqui vai ser 5,87 vezes 10 à quinta, ou seja, 5,87 vezes 5 zeros aqui. Significa dizer que a vírgula vai se deslocar da esquerda para a direita quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5 casas, em função da quantidade de zeros. Então eu tenho 5,87, 5 casas, 1, 2, 3, 4, 5. Esses espaços vazios aqui eu vou colocar o zero. Zero aqui, zero aqui, zero aqui. A vírgula vai ser jogada fora. O valor realmente vai ser 587,000 centímetros. Ou seja, 587 mil centímetros seria o resultado. Vamos fazer mais exercícios, né, sobre esse assunto no próximo bloco.